Glória a Deus. Amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Gostei da Bia. Bia nada. Isso aí, Bia. Amém, meus irmãos. Mateus, coloca a imagem da série aí, por favor. Irmãos, nós estamos aqui numa série de mensagens chamada A Fantástica Fábrica de Ídolos, que é uma série de mensagens onde nós estamos falando justamente de idolatria. Hoje vai ser nossa terceira mensagem. A primeira, eu trouxe aqui para vocês a essência da idolatria. A gente viu que idolatria não é somente você se curvar diante de imagens ou idolatrar um artista famoso. Não, idolatria é algo muito mais profundo do que isso. Idolatria é quando você tira Deus da posição dele e coloca outra coisa no lugar. É quando você coloca outra coisa na mesma posição ou até mesmo acima que Deus na sua vida. É quando você deposita toda a sua expectativa e esperança em algo que você deveria depositar somente em Deus. Depois, na semana passada, o Luiz trouxe aqui pra gente, o Luiz Lucan, trouxe um ídolo muito específico e muito comum nos dias de hoje. Qual que era? Dinheiro. O Luiz falou para nós sobre a idolatria da ganância, a idolatria das riquezas. Irmão, e bateu forte em muitos de nós aqui, amém? Foi uma palavra muito precisa e cirúrgica. E hoje, o tema, o ídolo que nós vamos tratar aqui, é nada mais, nada menos que relacionamentos. Relacionamentos amorosos, o amor romântico, o romance. Será que esse tipo de idolatria é presente nas nossas vidas? Será que você não comete esse tipo de idolatria? Porque uma coisa interessante nessa série de mensagens, eu não sei se está sendo assim com você, mas está sendo assim comigo. Tem coisas que eu sequer imaginava que eu idolatrava, e estou descobrindo que eu idolatro. Então, será que hoje você vai entender que talvez você seja um possível idólatra de relacionamentos? É o que a gente vai descobrir hoje. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 29. A gente vai ler a partir do versículo 30. Até o 35. Quem achou diz amém? Amém? Vamos lá. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido vai me amar. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezado, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido vai se afeiçoar a mim, vai se apegar a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe nome de Judá. Até aqui, por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor por esse momento da palavra. Peço ao Senhor para que Ele fale com você, que você compreenda a palavra do Senhor aqui nessa noite. Peço para que o Senhor fale com você, meu irmão. Santo, santo, santo Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus.
Nós te louvamos porque nós estamos aqui nessa noite. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos guardou, até que o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor cuidou de nós. Nós te louvamos porque nós temos a oportunidade de oferecer um culto ao Senhor aqui nessa noite. Pai, nós já te louvamos com as nossas canções, já te louvamos com os nossos dízimos, ofertas, Deus. Já te louvamos, Deus, de várias formas. E nesse momento é o momento da gente te louvar, através também da tua santa palavra. Te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, nos dê um entendimento correto daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que a tua palavra venha como uma espada afiada e penetre o nosso coração, Deus, e faça aquilo que tiver que fazer dentro de nós, para que nós possamos ser realmente impactados por Ti, transformados por Ti. Deus, me usa aqui nesse momento como instrumento do Senhor. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas imperfeições, e me ajude, ó Deus. Me ajude para que eu transmita a Tua mensagem de uma forma que o Teu povo entenda. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos que o Senhor possa conduzir com Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Todos dizem? Glória a Deus. Irmão, ano 2000, que não tinha nem nascido nesse ano ainda. 2000. Ah, Josimar, para. Você nasceu em 1800. Fui longe, né? O Josimar tirou o bigode, gente, e perdeu o poder. Deixa eu ver, levanta de novo aí. Quem ainda não tinha nascido nos anos 2000, no ano 2000? Quem não tinha nascido? Estamos ficando velho, hein? Misericórdia. Irmão, esse ano, justamente esse ano, foi lançada uma música aqui no Brasil que fez um enorme sucesso em todo o território nacional. A música se chamava Esperando na Janela. Essa canção foi recebida como uma canção muito romântica, e que era entendido que um homem cantava para uma mulher que ficava esperando ele na janela. E a canção tinha trechos muito apaixonados, muito românticos, podemos dizer assim. Só para vocês terem noção de alguns trechos. Olha o que falava. Você é a escada da minha subida. Você é a tradução do que é o amor. Você é a verdade que me leva a viver. Quem conhece essa música aí? Ó. Irmãos, então essa música foi muito cantada e foi muito ouvida. Homens ouviam essa canção pensando nas suas amadas, naquele amor romântico. Só que o plot twist dessa história é que muitos anos depois, o autor e compositor dessa canção, ele veio a público. E sabe o que ele disse? Que essa canção não foi feita originalmente para uma mulher, e sim para Jesus. Sabia disso? Tanto é que originalmente, em vez de você, era Jesus que estava lá na canção. Se a gente for olhar os trechos que a gente lê e tentar substituir realmente Jesus, vamos ver se faz sentido. Jesus é a escada da minha subida. Jesus é a tradução do que é o amor. Jesus é a verdade que me leva a viver. Convenhamos, faz muito mais sentido, não é verdade? Só que houve essa substituição. Houve essa substituição para que a música tivesse um pouco mais de sucesso. E esse tipo de coisa acontece muito na arte. Acontece muito em músicas e coisas do tipo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, será que essa substituição também tem acontecido na vida real? Será que nós também, de alguma forma, não estamos também substituindo Jesus por algum amor romântico? Será que de alguma forma a gente também não está ali depositando a nossa expectativa, oferecendo algo que a gente deveria oferecer para Jesus, só que a gente acaba e oferece para uma outra pessoa, e esperando receber algo que somente Jesus poderia nos dar, e a gente espera que outra pessoa de carne e osso nos dê isso? Será que a gente também não tem cometido esse erro? Se a gente for parar para pensar nisso, mais uma vez a gente se lembra da essência da idolatria. Lembra de Romanos 1? Porque os seres humanos não deram a glória que era devida a Deus. Não agradeceram a Deus como deveriam fazer. E devido a isso, eles trocaram o Criador pelas coisas que Ele fez.
Você tira Deus de um lugar e coloca uma criação de Deus no lugar dele. E é exatamente isso que acontece também nos relacionamentos românticos. É aí que entra a idolatria do romance. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus. Quando você coloca um romance, talvez não é nem uma pessoa específica, mas uma expectativa de um romance, de um relacionamento, e você coloca no lugar de Deus. Irmão, eu com facilidade, essa é uma das idolatrias mais comuns nos dias de hoje. Se não for a maior. Principalmente se a gente for falar de jovens adolescentes e jovens adultos. Essa idolatria toma conta. Mas por que a gente é tão suscetível a esse tipo de idolatria? Por que ela nos afeta tanto? E como é que ela mexe tanto com a gente ao ponto dela ser talvez uma das mais destrutivas? Nos levando para a depressão, nos levando para tristezas profundas, nos levando para a desesperança. É o que a gente vai entender um pouquinho melhor hoje na palavra. E para isso, se olhar para a história de suas duas esposas. E aqui eu quero que vocês me ajudem. Quero saber se vocês estão bons de escola bíblica. Amém? Vamos lembrar. Vamos pegar o contexto. Jacó, filho de Isaac. Isso. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó tinha um irmão mais velho, que era irmão gêmeo, só que ele era mais velho. Nasceu um pouquinho antes, que era Esaú. Boa. Só que Jacó, ele passa a perna em Esaú e passa a perna no seu pai Isaac, porque tinha uma bênção que era para ser dada a Esaú. Só que Jacó engana seu pai e acaba recebendo essa bênção no lugar de seu irmão. Esaú fica revoltado, transtornado e promete matar Jacó. Então o que Jacó faz? Ele foge. Ele foge, ele vai para uma outra terra, uma terra onde tinha parentes lá. E quando ele chega nessa terra, ele encontra o seu tio. Olha só, seu tio chamado... E agora, quem sabe? Oi? Isso mesmo, quem falou aí? Dogão? Labão. Seu tio Labão. Olha que nome você dá pro seu filho. Labão. Ele encontra Labão. E Labão tinha duas filhas, que era Raquel e Lia. Boa. Lia era mais velha. E a palavra dá a entender que Lia não era uma mulher muito bonita. Não era uma mulher atraente aos olhos humanos. Mas a Bíblia também fala nitidamente que Raquel era uma mulher extremamente bonita, que encantava a todos. Adivinha por quem Jacó se apaixona? Raquel. Então, depois de passar um tempo ali com o seu tio, Jacó e Labão começam a conversar e Labão fala o seguinte para Jacó: olha, Jacó, já tem um tempo que você está aqui comigo e não é justo você trabalhar sem receber um salário. Então, faz o seguinte, o que você quer como salário? E eu vou te pagar. E o que Jacó responde? Raquel. Jacó fala assim: eu vou trabalhar 7 anos para você me dar Raquel como esposa. Irmão, 7 anos, se você converter isso em valores financeiros, é muita coisa. Mas Jacó estava tão apaixonado que a Bíblia fala que os 7 anos pareceu para ele poucos dias, porque ele amava muito Raquel. Então passou-se os 7 anos. Raquel, a prometida de Jacó, Jacó vai até Labão e fala: olha, já deu os 7 anos, vamos fazer o casamento? Labão fala: vamos fazer o casamento. Então Labão dá aquela festa, irmão, aquela festa digna de casamento antigo, que durava 7 dias. E após o primeiro dia de casamento, o noivo e a noiva se encontravam na tenda ou em alguma casa, e ali eles consumavam o casamento, tendo relações entre eles. E ali o casamento era consumado. Só que o estranho dessa história é que Labão engana Jacó. Ao invés dele dar a Raquel, a mulher bonita, a mulher da qual Jacó era apaixonado, ele entrega Lia. E Jacó consuma o casamento com Lia e só vai perceber isso no dia seguinte. Talvez você ache um pouco meio estranho isso, né? Mas como assim, gente?
Jacó não viu que a mulher era errada? Já que era tão diferente, como é que ele não percebeu isso? Irmão, existem muitas explicações para isso. Antigamente não tinha um bom sistema de iluminação, né? Tava de noite, escuro. Muito provavelmente Jacó estava bêbado, porque a festa de casamento tinha muitas bebidas alcoólicas, então provavelmente Jacó passou dos limites, né? Bebeu demais. Junto isso também com outras questões culturais. Então é muito provável, é muito plausível que Jacó tenha percebido isso somente no dia seguinte, depois de já ter feito a coisa errada. Então quando ele abre os olhos, imagina o susto, irmão. Você abre os olhos e vê, pum! Que essa mulher está fazendo aqui do meu lado? Não era essa. Então ele fica revoltado e vai conversar com Labão. E Labão muito esperto, muito enganador. É por isso que ele chama Labão. Oi? Parente, né? Labão, ladrão, tudo perto. Ele fala o seguinte para Jacó: olha, Jacó, você devia saber que aqui nós temos o costume de casar primeiro a mais velha e depois a mais nova. Então se você quiser a mais nova, eu deixo você casar com ela, mas você também vai ter que trabalhar para isso. E eu quero te fazer uma pergunta, uma coisa que às vezes a gente cai numa cilada. Quanto tempo Jacó teve que esperar desde o início para ter Raquel? 14 anos? 17? 17 ou 7? 17. A resposta é, vamos ler. Vocês não verem que eu estou falando coisa errada. Versículo... Deixa eu só achar aqui. Versículo 26. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos você também a mais nova, em troca de mais 7 anos. Jacó teve que trabalhar 14 anos para ter Raquel, mas ele recebeu Raquel apenas uma semana depois de ter se casado com Lia. É como se ele tivesse comprado a prestação, entre aspas, entende? Recebeu primeiro o pagamento e depois trabalhou. Então a verdade é que Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel, mas ele já teve posse de Raquel 7 anos e mais uma semana. Interessante isso, né? Eu não sabia até começar a estudar esse versículo aqui para a gente trabalhar isso aqui nessa noite. Enfim, guardando essas curiosidades, depois, meu irmão, você pode conferir tudo isso que eu falei nesse capítulo de Gênesis 29. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Jacó, ele se casa então com Raquel. E aí começa a idolatria. Muitos entendem que Jacó cometia idolatria com Raquel. É algo possível? É, mas não é tão claro na Bíblia. Mas existe um outro caso de idolatria aqui nessa história, que não é de Jacó, mas é de Lia, a irmã dele. E é aqui que nós vamos começar a entender melhor como essa idolatria acontece na vida de Lia e como ela acontece também na nossa vida muitas vezes. Vamos voltar lá para o versículo 30? Gênesis 29, versículo 30. Deixa sua Bíblia aberta, irmão. Não fecha ela não, a gente vai ler constantemente esse texto. Diz o seguinte: Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida. Trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Irmãos, o que eu quero que você entenda aqui nessa noite? Primeira coisa, Raquel foi a preferida de Jacó. E era aquela pessoa que foi desprezada. A história de Lia é muito triste. Porque imagine, ela era a filha que talvez um pai como Labão, ganancioso, que só pensava em dinheiro, não quisesse ter. Porque Lia, ela não era bonita, ela não era atraente. Então poucas pessoas, poucos homens iam querer pagar o dote para se casar com Lia. E mesmo se pagasse, não ia ser um dote de um valor muito. Jacó foi enganado justamente por causa disso. Labão sabia
que Lia não ia casar tão cedo. Só estava ali, colocando o pé na janta. Estava doido para se livrar da filha. Então ele engana Jacó para que Lia pudesse finalmente sair. E pior, Labão entendia muito bem que Raquel, que sim é bonita, essa Raquel poderia ter um dó valioso. É isso que acontece? E pior que é. Acontece exatamente dessa mesma forma. Labão consegue numa tacada só, irmão, 14 anos de trabalho para vender as duas filhas. Olha que interessante isso. Ou melhor, olha que terrível isso é. Lia talvez pensasse: bom, eu fui desprezada na minha casa, mas talvez agora eu casei, talvez agora as coisas vão melhorar. Só que não. Porque a mesma Raquel, aquela bela Raquel que Lia foi tão ofuscada por ela, agora também está ofuscando ela dentro do casamento. Porque a Bíblia fala nitidamente que Jacó preferia Raquel e Lia era desprezada, irmão. Lia só não era somente o seu plano, não. Ela era desprezada pelo seu esposo. Essa é Lia, uma mulher que um pai nunca quis ter, e agora uma esposa que o marido não desejava. Literalmente, Lia era uma mulher mal amada. Triste isso, mas é o que ela estava vivendo. E antes da gente continuar a história aqui, meu irmão, eu acredito que a gente já pode fazer algumas aplicações na nossa vida. Porque talvez existem pessoas aqui nessa noite que são como Lia. Pessoas que talvez nunca receberam o amor dos seus pais, ou só do seu pai, ou só da sua mãe. Talvez você nunca recebeu um amor que deveria receber dos seus amigos, ou dos seus relacionamentos antigos, que talvez você já passou por muito, ou talvez não sei. Talvez você seja esse tipo de pessoa, como Lia, que tem esse clamor por viver amor que nunca viveu. Mas talvez também não. Talvez você realmente teve o amor de seus pais, tem o amor de pessoas ao seu redor, mas ainda assim parece que te escapa algo. Ainda assim parece que existe um tipo de amor, uma intensidade de amor que talvez você ainda nunca viveu e que a sua alma também clama por isso. Então, independente da sua situação, talvez sempre vai ter esse grito dentro de você de viver algo que você ainda não viveu, um amor que você ainda não viveu. E isso muitas vezes traz sofrimento. Afinal, quem nunca sofreu por amor, não é verdade? Hoje em dia você vê crianças de 10 anos falando: nunca mais vou amar ninguém na minha vida. 10 anos de idade. Está cedo. Mas é muito comum o sofrimento nessa área da vida. Principalmente em questão de jovens, adolescentes, jovens adultos, que são intensos, que têm sentimentos muito intensos, sofrem muito intensamente. Será que esse é um caso seu? Será que você tem sofrido ou já sofreu muito intensamente devido a essa área da vida? Porque sim, é uma área sensível. E talvez as pessoas em sua volta não entendem o sofrimento nessa área. Fala que é bobeira, deixa isso pra lá. Isso aí vai passar com o tempo. E muitas vezes eles têm razão. Só que para quem está sofrendo, não consegue entender isso. Acha que é a pior dor do mundo, não é verdade? Aquela dor que machuca, que quase que dói o coração mesmo. Meu Deus, eu não vou suportar. Quem nunca, né? Que, irmão, a coisa mais maravilhosa que a gente vê aqui é que Deus viu o sofrimento de Lia. Deus viu o sofrimento de Lia. E a palavra diz que Deus abriu o ventre de Lia. Lia começou a gerar filhos. E isso é muito interessante, porque Lia é desprezada, enquanto Raquel, a preferida, não tinha filhos. Pelo menos não até aquele momento. E sabe o que acontece? Vê se você vai me entender aonde eu quero chegar. Irmão, imagine aí, em dois videogames. Um PlayStation e um Xbox. Você ama o PlayStation. Você ama o PlayStation. E o Xbox você despreza.
Qual que você vai jogar mais? PlayStation. Jacó amava Raquel, mas desprezava Lia. Com quem ele jogava mais videogame? Raquel. Lia era desprezada, só de vez em quando. Mas, irmão, a mulher parecia um coelho, porque era um atrás do outro. Eu acho que Jacó não podia encostar na mão de Lia, que ela falava, opa, peraí, eu acho que tá vindo mais uma aqui. Era desse jeito, a mulher começou a dar filho um atrás do outro. Isso era uma bênção. Lia, sabe por quê, irmão? Principalmente naquele tempo, numa sociedade tão patriarcal, que a mulher não era muito valorizada. Ela gerar filhos homens, muitos filhos homens, isso ia dar muito valor para ela na sociedade. Então, Lia estava realmente sendo muito abençoada ali, porque Deus viu o sofrimento de Lia. E é isso que eu quero falar para você, já nesse começo aqui. Deus vê o seu sofrimento. Deus sabe do seu sofrimento, inclusive na sua vida romântica, inclusive nos seus relacionamentos. Deus sabe que você passa. Deus sabe. Deus não te abandonou nessa área, ou você pensa que Deus está ocupado demais com outras coisas para se importar com os seus sentimentos, com a sua vida romântica. Não, irmão. Deus se importa com isso, porque Ele sabe que isso também é importante para você. Isso é importante porque é uma área da vida que influencia várias outras áreas da nossa vida. Muitos dizem que escolher a pessoa com quem você vai é a escolha mais importante que você pode fazer depois de escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. É importante. É muito importante. Então, confie, vendo o seu sofrimento, amém? Se por acaso você estiver passando por alguma dificuldade nessa área da vida, seja você solteiro, casado, namorando, não importa. Deus vê o seu sofrimento. E Ele não te abandonou. Ele quer te ajudar a sair dessa. Ele quer te ajudar a entender melhor essa situação na sua vida. Ele quer. É assim uma área da vida importante, meu irmão. Só que o que acontece? A gente pega essa área da nossa vida que é importante, coloca como a coisa mais importante da nossa vida. E é aí que entra a idolatria. É isso que Lia começa a fazer. Vamos continuar lendo versículos. Gênesis capítulo 29, versículo 32. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu a Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido vai me amar. Irmão, preste atenção nessa frase que Lia disse: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido vai me amar. Você consegue perceber aqui uma relação entre felicidade de Lia e o fato de Jacó amar ela? Olha que interessante, ela acabou de receber uma bênção do Senhor. Só que a preocupação dela ainda está em Jacó. Ainda está em Jacó. Se a gente for continuar lendo aqui, a gente vai ver que Lia vai ter outros filhos. E todos os filhos, praticamente todos os filhos que ela tem, ela dá um jeito de mencionar o amor de Jacó. Para Lia, o termômetro se ela é feliz ou não é se ela tem o amor do seu esposo. É como se Lia pensasse: olha, enquanto eu não tiver o amor de Jacó, eu não consigo ser feliz. Enquanto eu não tiver esse amor que minha alma tanto clama, nada vai dar certo na minha vida. Não vai ter sentido na minha vida. Era isso que Lia pensava. Eu sou infeliz porque o meu esposo não me ama, mas se ele me amar, aí sim, finalmente eu vou ser feliz. Mas antes disso, irmão, é que Lia, ela deixa de prestar atenção nas bênçãos do Senhor, nas outras áreas da vida dela. Você consegue perceber isso? Ela acabou de receber filhos, a gente acabou de dizer que isso é muito importante para uma mulher na época, no oceano até hoje. Não, ela não consegue ficar feliz pelo filho que ela acabou de ter. Ela fica focada no esposo.
Ao invés dela ficar feliz de receber a bênção que o Senhor deu naquela área da vida, não, ela está focada demais nas outras áreas, na área que ela está idolatrando. É isso que ela faz. É isso que o ídolo faz com você, irmão. Ele te causa dependência. Você fica totalmente dependente dele, de tal forma que bênçãos do Senhor pode acontecer em todas as áreas da sua vida, mas se aquela área específica que você está idolatrando as pessoas querem bem, você fica devastado do mesmo jeito. Você não consegue desfrutar das coisas boas que Deus faz na sua vida, porque você está focado demais naquele seu ídolo. Será que isso acontece com você também? Tanta coisa boa acontecendo na sua vida, só que você está lá, depressivo, deprimido, angustiado, falando que não vale mais a pena viver, simplesmente porque o seu relacionamento não está dando certo, ou porque você não consegue encontrar um relacionamento que dê certo, ou algo do tipo. Será que isso tem acontecido com você? De verdade, meu irmão, eu te convido a nesse momento a olhar para dentro de você e refletir sobre isso. Será que você tem pensamentos do tipo: quando eu casar, finalmente eu vou ser feliz. Quando eu entrar num relacionamento, aí sim as coisas vão dar certo na minha vida. Quando aquela pessoa lá específica começar a me amar, aí sim, meus problemas acabaram. Será que você pensa dessa forma? Será que você coloca essa expectativa absurda em um relacionamento? Relacionamento talvez você nem tenha ainda, mas você coloca essa expectativa absurda, esperando encontrar seu príncipe encantado, esperando encontrar sua princesa encantada. Se é que isso existe. Irmão, por que a gente é tão suscetível a isso? Já parou para pensar nisso? Por que isso mexe tanto com a gente? Existem muitos motivos. E hoje, nos dias de hoje, a gente tem um motivo maior, chamado a cultura que nos cerca. Porque você olha para as canções seculares nos dias de hoje, canções românticas, você vê um nível de amor que é expressado ali, parece algo irreal. Você olha para as séries, para os filmes, para os doramas, né? Como muitas irmãs gostam. Não estou aqui falando nada contra o dorama, tá? Não precisam me depois do culto, amém? Mas você fica vendo talvez algumas histórias de amor acontecendo nas redes sociais ou nas plataformas de streaming. E você fica vendo: meu Deus, eu quero viver um amor assim. Esse negócio tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, que nada dê errado. Eu quero isso. Eu quero aquele coreano lá que faz de tudo para ganhar a moça. As meninas sabem, né? Eu já até ouvi isso da minha esposa. Quase isso. Não bem isso. Mas fica lá encantada com o coreano, ou com a coreana também. Vamos pôr, né, para os outros lá também. Mas fica vendo essas histórias de amor e fala: meu Deus, eu quero ver algo desse nível, tão intenso como isso. Talvez até você olhe as redes sociais dos seus amigos e vê lá aquelas fotos românticas. Você vê lá declarações de amor apaixonadas, que às vezes foi feito no chat GPT, irmão, você nem sabe. Às vezes, né? Às vezes, muitas vezes. Gente, será que você tem colocado essa mesma expectativa de que quando você finalmente der certo na sua área sentimental, nos relacionamentos, aí sim você vai ser feliz? Porque até isso acontecer, você somente vai sobreviver. Mas quando chegar aquele dia, aí sim vai ser um mar de rosas. Será que você pensa dessa forma? Sério, irmão? Pensava dessa forma. Lia entendia que tudo que ela precisava era do amor de Jacó. Tudo. Mas essas eram as expectativas de Lia. Vamos ver o que acontece. Gênesis 29, versículo 33.
33 e 34. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-lhe também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido vai se apegar a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Para a gente citar mais uma vez aqui nosso querido profeta Thanos. No primeiro dia a gente falou do profeta Loki, né, dos Vingadores. Agora o profeta Thanos. Profeta Thanos. Tem nome de profeta, não tem? Profeta Thanos. Ele fala no filme que a realidade tende a ser decepcionante. Em outras palavras, como diz uma figurinha que roda por aí, expectativa é igual farofa. Do nada esfarela tudo. Ou melhor, igual paçoca. Não é farofa não, paçoca. Do nada esfarela tudo. Lia tinha essa expectativa de que quando ela encontrasse o amor romântico, ou melhor, quando Jacó finalmente amasse ela, aí sim ela ia ser feliz. E quando tem esse primeiro filho, ela acha: não, agora sim ele vai me amar. Só que não acontece isso. Tanto é que ela tem o segundo filho, e ela pensa a mesma coisa: não, dessa vez Jacó não vai me desprezar mais. E acontece? Não acontece. Então ela tem o terceiro filho, e ela fala: dessa vez agora eu tenho 3 filhos. Certeza que Jacó vai se apaixonar por mim. Certeza que agora ele vai ter afeições por mim. Aquele amor que ainda não tive, agora ele vai ter. E não. E de novo, não acontece. Desilusão atrás de desilusão. Decepção atrás de decepção. Cada vez que Lia colocava a sua expectativa de que agora ia dar certo, que o problema agora ia ser resolvido, agora eu arrumei mais um filho, ou talvez levando para a sua situação, agora eu comecei um novo relacionamento, não, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo, dessa vez vai. E talvez fica nesse ciclo de desilusão e de decepção. Porque talvez, meu irmão, você ainda está acreditando do fundo do seu coração: tudo que você precisa é de um amor romântico. Tudo que você precisa para dar sentido a você é de um amor romântico. E por favor, eu não quero que você me entenda mal. O relacionamento, o casamento é bênção de Deus, amém? É algo maravilhoso. É algo espetacular, é um presente maravilhoso que Deus deu para nós vivermos aqui nessa terra. Certamente é uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu para a gente viver aqui nesse mundo. Você tem momentos maravilhosos, é fantástico você construir um relacionamento, construir uma família com quem você ama. Muito bom, isso é muito belo, isso sim é muito desejável. Só que, deixa eu te falar uma coisa: casamento, ele não gera felicidade. Ele não gera a sensação de ser amado, porque ainda vai te escapar alguma coisa. O que ele faz é potencializar aquilo que você já está sentindo em você. Então, se você já consegue ser uma pessoa feliz, mesmo estando solteiro, pode ter certeza, irmão, que o casamento, e um casamento saudável, logicamente, vai potencializar isso. Se você já não precisa de alguém, de estar nos braços de alguém para se sentir amado, você pode ter certeza que quando você entrar num relacionamento, essa sensação de ser amado vai aumentar ainda mais. Só que ele potencializa, mas ele não cria isso. Porque se você não tiver isso, na verdade vai para o outro oposto. Você vai se sentir cada vez mais desprezado, mais desanimado, mais mal amado, mais infeliz. Porque você está colocando expectativa em algo que não pode te oferecer. Então, meu irmão, você solteiro que está aqui nessa noite, relacionamento não é o que vai trazer você. Não é entrar num relacionamento que vai deixar você finalmente feliz. E talvez você que está namorando, ou até já está casado, que está aqui nessa noite, saiba de uma coisa: para de colocar no seu esposo, na sua esposa, no seu namorado, na sua namorada, colocar peso dele para ele te fazer feliz.
um peso que ele não vai conseguir suportar. Porque se você espera que essa pessoa vai te fazer feliz, ela tira da sua vida, se você acredita nisso, meu irmão, você está colocando, você está esmagando essa pessoa com o peso da sua expectativa. Você está fazendo isso, que essa pessoa não vai dar conta. Quando você idolatra alguém num relacionamento, sabe o que vai acontecer? Você vai sair machucado e vai machucar outra pessoa também. Você se machuca porque você vai estar sempre se decepcionando, porque a pessoa nunca atende a sua expectativa. É lógico, ela não é Deus. Você está com uma expectativa que você deveria colocar só em Deus, e você coloca na pessoa, e aí você se machuca, você se decepciona, e também se machuca o outro, porque você vai gerar um sentimento no outro de impotência, de insuficiência, de que ela não é suficiente para você, e aí você machuca ela também. E é lógico que ela é insuficiente, porque ela não é Deus. Então pare de endeusar alguém no relacionamento. Pare com isso. Não é disso que você mais precisa nesse mundo. Arranca esse ídolo do seu coração, amém? Mas existe uma esperança. Não importa se você comete esse tipo de idolatria, que é comum, irmão, que é comum. Eu falo por mim, eu já cometi esse tipo de idolatria na minha vida. Eu falo por mim. Louvado seja o Senhor que eu conheci a Amanda depois que eu já tinha sido curado disso, porque senão eu poderia esmagar a Amanda com uma expectativa que não devia ser colocado nela. Quando você adora um ídolo, meu irmão, quando você idolatra alguém, você pode até mesmo destruir relacionamentos que poderiam ter dado certo. Mas se você se encontra nesse momento, calma. Ou se você talvez luta para não entrar nesse momento, calma também. Porque no versículo 35, a gente vê algo maravilhoso acontecendo. Gênesis 29, versículo 35 diz assim: ele engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais a outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Irmão, eu sou apaixonado com os detalhes, porque nesse quarto filho não existe nenhuma menção a Jacó. Não existe nenhuma menção de felicidade ou insuficiência que Lia estava sentindo por não receber o amor de Jacó. Ela simplesmente decide louvar o Senhor. O foco dela sai do amor romântico e passa a ser a Deus. Ela louva o Senhor independente da circunstância dela, independente da situação amorosa da vida dela, ela louva ao Senhor, porque o nosso Deus é digno de ser louvado, amém? Não importa as circunstâncias, Ele é digno de ser louvado. E a coisa fica mais maravilhosa quando você percebe que o nome desse filho é Judá. E se você sabe um pouquinho da história de Israel, você sabe que as 12 tribos de Judá vieram dos filhos de Jacó e de alguns netos. E uma dessas tribos é a tribo de Judá. Judá foi o pai da tribo de Judá. E quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê que Jesus é chamado o leão da tribo de... Irmão, você percebe a riqueza disso aqui? Lia foi a ancestral de Jesus. Lia fez parte da árvore genealógica do Salvador do mundo. A salvação veio ao mundo não pela bela Raquel, mas por Lia, a desprezada, a não amada. Oh, irmão, isso é bonito demais. Jesus é a resposta. Sabe, meu irmão, o que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa de um amor mais forte. Esses amores românticos são belos, maravilhosos, mas eles não são suficientes para completar o vazio dentro de você.
Você precisa de um amor maior. Você precisa de um amor melhor. Você precisa de alguém que realmente possa te completar. Alguém que você possa colocar todas as suas expectativas. E que Ele não vai falhar com você. Que Ele não vai te decepcionar, porque Ele é forte o suficiente para aguentar essas expectativas. Você precisa desse tipo de amor. Você precisa se maravilhar com esse amor, porque às vezes você já conhece o amor. E eu estou falando desse amor de Jesus. E talvez você já conheça esse amor de Jesus, mas você ainda não foi impactado como deveria ser por esse amor. Você já conhece o amor de Jesus, mas você não consegue se maravilhar com o tamanho desse amor dele por você. Mas o amor de Jesus é suficiente. Ele sim te preenche. Se talvez você, assim como Lia, se sente desprezada, desvalorizado, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, vai dizer que você foi comprado com um alto valor. Jesus comprou você. E qual que foi o preço que Ele pagou? O sangue dele. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Nós não temos nenhum valor em nós mesmos, isso é verdade. Nós por nós mesmos somos pecadores miseráveis, dignos do inferno. Mas Jesus derramou o sangue dele sobre a sua vida. Jesus fez isso por amor a você. Portanto, o nosso valor não está em quem nós somos, mas a quem nós pertencemos. E você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez você, assim como Lia, se sente mal amada. Mas Romanos 8, versículo 38 e 39, talvez você conheça bem, vai citar uma lista de coisas. E no final vai dizer: mas nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, Deus te amou tanto, entregou o próprio Filho para morrer em seu lugar. Os pecados fossem perdoados, para te dar salvação, vida eterna, para te salvar. Você sempre quis que alguém morresse de amor por você, não é verdade? Pois é, Jesus literalmente morreu por você. Então, meu irmão, se o amor de Cristo manifestado naquela cruz não é suficiente para você se sentir amado, deixa eu te dizer uma coisa: nada vai ser nesse mundo. Nada vai ser. Somente Ele, somente esse amor pode realmente nos preencher. E por acaso, se você for como Lia e se sente infeliz porque ainda não encontrou aquele amor, Filipenses capítulo 4, versículo 4 vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Se alegrem no Senhor, não é naquilo que Ele pode te dar, não, é em Deus, é no Senhor Jesus. Se alegrem nele. Ele é a nossa alegria, Ele pode nos dar, sim, a verdadeira e duradoura alegria. Quero que você abra sua Bíblia comigo, eu já estou encerrando. Salmo de número 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Deixa eu achar. Aleluia. Salmo 63, versículo 1 vai dizer o seguinte: olha o que Davi fala para Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca e exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar Seu poder e Sua glória. Olha, irmão, o Teu amor é melhor do que a vida. Te louvarão, enquanto eu viver te bendirei, e as minhas mãos
A minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete, com os lábios jubilosos, felizes, a minha boca te louvará. É isso. Esse é o contentamento que nós precisamos. Esse é o sentido da vida. Essa é a satisfação que tantos buscamos. Porque quando a gente consegue amar Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, você vai conseguir amar melhor o seu parceiro. O problema não é que você ama demais o seu namorado ou sua namorada. O problema não é que você ama demais o seu cônjuge. O problema é que você ama Deus de menos. Quando você colocar Deus no lugar que é devido somente a Ele, e assim você colocar o seu parceiro no lugar que é devido a Ele, irmão, você vai amar essa pessoa muito melhor do que você amava antes. Você vai amar ela de uma forma com muito mais qualidade. É isso que você precisa entender. Não é porque você ama demais o seu parceiro, é porque nós precisamos amar mais a Deus. E quando nós amamos mais a Deus, nós conseguimos amar mais corretamente em nossa volta. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar alguma canção que eu nem combinei com o Iago. É o que Deus colocar no coração dele. Mas eu queria que você meditasse na beleza do seu Deus. Meditasse na grandiosidade do seu Deus. Quanto Ele é bom, no quanto Ele é perfeito, no quanto Ele te ama. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Medite no Senhor. Peça para que Ele te mostre esse amor que talvez você está procurando tanto. Peça para que Ele fale com você. Medite no amor dele manifestado na cruz, meu irmão. Deixou o trono pra cear comigo. Cristo sofreu em meu lugar. Deus, irmão, com Deus. Não deixa. Inspira em sua face. Derrama nele. Brigaram meu amado. Ele está aqui. Ele está te ouvindo. Cristo sofreu. Sangue se tornou água e o véu rasgou. Ele fez isso por você, meu. O céu chorou. O Pai se afastou. Sangue se tornou água, o véu rasgou.
seu amado. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome. E nós te pedimos, ó Deus, venha com Teu amor sobre nós. Venha nos impactar com Teu amor de novo. Talvez existem pessoas aqui nessa noite que já tiveram um encontro com Teu amor, Deus, mas por algum motivo se esqueceram. Se esqueceram do quanto são amadas. Se esqueceram de que tudo que elas precisam nessa vida, do que é mais importante, é o Senhor. Eu não sei como está o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus, mas de uma coisa eu sei: independente da nossa circunstância, independente do nosso status, independente de tudo, o que nós precisamos é nos aprofundar no Teu amor e entender cada vez mais, entender cada vez melhor que o Senhor nos ama, que o Senhor entregou a sua vida por amor a nós, que nós éramos pecadores que merecíamos ir para o inferno, mas por amor, o Senhor levou sobre si. Louvado seja o Teu nome por toda isso. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque hoje nós podemos sentir o Teu amor. E que todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite possamos ser cada vez mais impactados e maravilhados com o amor do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Duas diquinhas rápidas para você se maravilhar no amor de Deus. Primeira delas, ora ao Senhor. Peça para que Deus demonstre de uma forma que você sinta de uma forma verdadeira o quanto Ele te ama. Segundo, estude principalmente o Evangelho. Leia o Evangelho, estude sobre aquilo, leia livros sobre aquilo, para que você possa compreender mais a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus por você. Faça essas duas coisas e você vai perceber um pouco mais o quanto Deus te ama. Amém? Vamos encerrar esse culto. Feche seus olhos, estenda suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. A igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Aleluia. Como é no
céu, Senhor, como é no céu, Jesus.